Todo jogador de pôquer já passou por isso. Alguém aposta, o pote começa a crescer e a mente trava. Pagar, aumentar, desistir. E fica aquela dúvida, né? Se eu desistir demais, vão passar por cima de mim. Se eu pagar demais, vou só queimar dinheiro. A pergunta é, qual é a frequência certa para se defender? Bem-vindos! O tema da nossa análise de hoje é exatamente esse, uma exploração detalhada das estratégias de defesa no pôquer. A gente vai mergulhar a fundo numa série de conceitos e joias de um material de estudo avançado. A meta aqui é ir além do básico para entender a matemática, a teoria por trás das decisões ótimas. Exato. E o interessante é que muitos jogadores já ouviram falar de MDF, a frequência mínima de defesa, e tratam como se fosse, sei lá, uma lei. Mas a aplicação correta é muito, muito mais sutil. O que a gente vai fazer é comparar essa regra de bolso com as estratégias GTO, as ótimas, e mostrar como a posição, as cartas da mesa, o tipo de mão, tudo isso pode virar a matemática de cabeça para baixo. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar do começo, vamos falar do próprio conceito de frequência mínima de defesa, o tal do MDF. A ideia, pelo que eu entendi, é uma fórmula bem direta, né? Sim, é bem simples na teoria. Tamanho do pote dividido pela soma do pote mais a aposta. Basicamente é uma conta para saber o mínimo que a gente precisa defender para que os blefs do oponente não sejam lucrativos por si só. É essa a premissa. Se o oponente aposta o pote e a gente desiste mais da metade das vezes, ele pode apostar com qualquer porcaria e ainda ganhar dinheiro. O MDF é tipo um escudo matemático contra isso. Mas, e esse é o grande mas, ele é um ponto de partida, não a linha de chegada. Certo. Ele tem duas limitações bem grandes. A primeira é que o número que o MDF te dá quase nunca é igual à frequência que um solver GTO de verdade defenderia. E a segunda, que talvez seja ainda mais importante, é que ele te fala o quanto, mas não te diz com o quê. E a seleção de mãos, bom, isso é tudo no pôquer. Certo. E o material já entra de cabeça nisso. Tem uma tabela aqui que compara as frequências quando a gente está fora de posição. No Big Blind, por exemplo. E os números são bem diferentes. Muito diferentes. Olhando aqui, contra uma aposta pequena, de 1/3 do pote, o MDF manda a gente defender 75% das vezes. Mas a estratégia GTO defende só 66%. É isso mesmo. Por que essa desvantagem de posição custa tanto assim, a ponto da gente ter que largar quase 10% a mais das nossas mãos? É exatamente isso. E essa diferença de 10% é uma ótima regra prática, sabe? Para ter na cabeça. O motivo é uma coisa que a gente chama de realização de equidade. Quando você está fora de posição, você age primeiro em todas as ruas seguintes. Thorny River. Exato. E isso torna muito mais difícil extrair valor quando você tem uma mão boa e muito mais fácil ser colocado em situações horríveis com mãos médias. O seu oponente agindo por último tem a vantagem da informação. Ele pode blefar melhor, pode extrair uma aposta extra. Então, por causa dessa desvantagem, o GTO compensa desistindo um pouquinho mais do que a matemática pura do MDF sugeriria. Você paga para ver menos problemas lá na frente. Ok, isso faz sentido. Mas um material leva essa ideia a um extremo com um experimento mental que, vou ser sincero, deu um nó na minha cabeça. Ah, isso é ótimo! Ele propõe um cenário no River, onde a gente sabe com certeza que o oponente só tem a melhor mão possível, um full house. Ele aposta o pote. O MDF diria para a gente pagar metade das vezes, 50%, mas a teoria do jogo diz para desistir, 100% das vezes. Peraí. Eu sei, é estranho. É muito estranho. A teoria do jogo está dizendo que é correto deixar o oponente ter um blefe que dá 100% de lucro se ele tivesse um. Isso vai contra tudo que a gente aprende. Eu adoro esse exemplo porque ele revela a alma do GTO. Sua reação é a de todo jogador. Eu não posso ser explorado. Mas o GTO não está tentando otimizar para ganhar este pote. Ele está otimizando para ter estratégia mais lucrativa ao longo de milhões de mãos, em todas as situações possíveis contra um oponente perfeito. Nesse cenário hipotético, o GTO aceita que se o oponente estivesse blefando, o blefe dele daria lucro. Por quê?
porque ao longo de toda a árvore do jogo, em outras situações onde os papéis se invertem, a nossa estratégia também vai extrair um lucro igual. E a conta zera. É uma lição profunda. Às vezes, a jogada ótima é perder uma pequena batalha para manter o equilíbrio estratégico global. Uau, ok. Então é sobre o equilíbrio do ecossistema inteiro, não só da mão atual. Faz sentido, de uma forma bem teórica. Imagina então que se a desvantagem da posição é a chave para a gente desistir mais, a história muda completamente quando a gente tem a vantagem da posição. Muda da água pro vinho. O material mostra outra tabela agora para quando a gente está em posição, e os números são, nossa, quase idênticos. A frequência de defesa GTO fica coladinha no que o MDF calcula. Contra uma aposta de meio pote, por exemplo, os dois apontam para uma defesa ali de 66%, 67%. Então a vantagem da informação anula essa necessidade de super desistir. Exatamente, anula o que a gente chama de overfold. A defesa fica mais direta, mais alinhada com a matemática pura, porque agora somos nós que podemos colocar o oponente em apuros. Ok, então já estabelecemos, posição é um fator gigante. Mas além da posição, tem as cartas da mesa. Suponho que a gente não vai defender da mesma forma num flop com um ás e 2 cartas altas e num flop com 3 cartas baixinhas, né? Como a gente ajusta a defesa com base no board? Exatamente. E esse é o próximo nível de sofisticação. O material analisa uma média de vários tipos de flops e descobre que, na média, a defesa GTO é de 66%, o que é bem próximo do MDF. Mas a média sempre esconde os detalhes importantes. Sempre. O estudo destaca 2 exemplos extremos. Um board A dama-dama, com 2 de ouros, é péssimo para o range de quem defendeu do Big Blind e ótimo para quem abriu a aposta. Nesses casos, a frequência de defesa correta cai para só 60%. Se você usar o MDF de 67% aqui, você está rasgando dinheiro. E o contrário também é verdade, imagino. Um board que acerta mais o nosso range. Sim, no outro extremo, um board tipo 7-4-3 com 2 de espadas. Esse tipo de board acerta em cheio as mãos especulativas, os suited connectors, os pares pequenos com que o Big Blind defende. É um board muito melhor para gente do que pro agressor inicial. E aqui, a frequência de defesa GTO sobe para 72. 72. Pois é. A conclusão é cristalina. Usar um MDF fixo é um erro grave. Você estaria defendendo demais onde deveria desistir e desistindo demais onde deveria continuar. Certo. Então, board bom a gente defende mais, board ruim, menos. Isso me leva a pensar, a frequência é um número, mas a gente defende com mãos. Se a gente está num board ruim e precisa desistir mais, como a gente escolhe o que desistir? Imagino que nem todas as mãos que erraram o flop são iguais. Não são mesmo. E o material faz uma distinção muito boa sobre mãos que parecem lixo, mas não são. Ele fala sobre a equidade de backdoor. Muitos jogadores pensam de forma binária, ou eu tenho um flash draw ou não tenho. Mas a verdade é que é um espectro. Ter uma mão como um 10 e 8 de paus num board rei 7-2 com uma de paus te dá uma porta dos fundos para um flush. Esse backdoor é extremamente valioso em boards secos e desconectados como esse. E muitas vezes é o fator que decide se você paga ou não. Mas esse valor deve mudar dependendo da aposta do oponente. Totalmente. O tamanho da aposta afeta diretamente o valor dessa equidade. Contra uma aposta pequena, esses backdoors são ótimos para continuar. Mas o material mostra que contra uma aposta muito grande, tipo 125% do pote... Nossa, uma overbet. Sim, essa equidade de backdoor se torna quase irrelevante. A aposta é tão cara que você só pode continuar com mãos que já têm um valor concreto, como um par, ou que tenham cartas muito altas. A matemática simplesmente não fecha para correr atrás de um projeto que só vai bater em 2 cartas. E se a gente não quer só pagar? Quando a gente decide que a melhor defesa é o ataque com um check raise, o que a gente usa? É só com as nossas mãos mais fortes, tipo trincas e 2 pares? De jeito nenhum. A beleza de uma estratégia de raise equilibrada é a mistura. O material tem um gráfico que divide um range de raise ideal. Ele é composto por mãos de valor muito forte, claro, mas também por uma variedade de semi-bluffs.
E esses semi-bluffs são os combo draws, os flush draws, os straight draws e até mesmo esses backdoor draws que a gente acabou de falar. E qual a proporção? Uma regra de bolso boa é ter algo em torno de 3 semi-bluffs para cada mão de valor. E mais uma vez, a textura do board é quem manda. Em boards como um par, como o 992, o GTO aumenta agressivamente, porque é muito improvável que o oponente tenha um 9. Já num board de uma cor só, o famoso monotone, o raise quase nunca é a jogada. Por quê? Porque a chance de ambos terem um flush draw é enorme e você não quer inflar o pote sem saber se está na frente. É uma situação muito delicada. Isso tudo em hipóteses normais, o single raise. A dinâmica muda muito em hipóteses 3-bet, onde já tem muito dinheiro no meio antes do flop. Muda drasticamente. E aqui o material traz uma das ideias mais contraintuitivas de todas. Em pots 3-bet, muitas vezes é correto jogar devagar, fazer slow play, com as suas mãos mais fortes. Sério? Fazer slow play com uma trinca. Meu primeiro instinto seria apostar tudo o mais rápido possível. E é um instinto da maioria. Mas pensa na matemática. Num pote 3-bet, o pote já é grande e os stacks efetivos em relação a ele são pequenos. A necessidade de construir o pote é menor. Ah, entendi. O objetivo principal ao apenas pagar com sua trinca no flop é proteger o resto do seu range. Se você sempre aumenta com suas mãos monstros, seu range de call fica fraco e cheio de mãos médias. Um oponente bom vai perceber isso e te explorar sem dó. E além disso, ao só pagar, você mantém a faixa de blefs do vilão o mais ampla possível. Você dá a ele a chance de continuar apostando no turn e no river com mãos piores. Você está basicamente armando uma armadilha maior. E quando a gente chega no turn, a matemática volta ao normal ou fica ainda mais complicada? As coisas se reajustam um pouco. As frequências de defesa no turn, curiosamente, voltam a ficar mais próximas do MDF. O que se torna absolutamente crucial é a carta que vira. Uma carta tijolo, um brick, tipo um 2 ou 3 que não muda nada. Um branco. Um branco, exato. Geralmente permite que a gente continue defendendo bastante. Mas se vira uma carta alta, um ás ou rei, ou uma carta que completa um flush, isso favorece muito o agressor. Nesses casos, a gente tem que apertar o cinto e desistir mais. O material nos dá uma heurística muito boa para o turn. Em média, seja relutante em desistir com um segundo par. É uma mão com valor de showdown decente, forte o suficiente para pagar uma aposta. E os nossos projetos? Um flush draw ou uma ponta para sequência, um OSD, a gente defende igual no turn? Aí que entra outra nuance importante. A diferença entre um pote normal, SRP, e um pote 3-bet. Num pote normal, os stacks são muito maiores em relação ao pote. Isso nos dá odds implícitas gigantes. Ou seja, se a gente acerta a nossa sequência no river, o ganho potencial é enorme. Pode ganhar o stack todo do vilão. Exato. Por isso, em potes normais, é correto defender mais com esses OSDs no turn. Já nos potes 3-bet, como o ganho potencial no river é menor, muitas vezes a jogada correta com o mesmo draw é simplesmente desistir. Para fechar a parte técnica, vamos inverter os papéis. E se somos nós que estamos agredindo no turn com um semi-bluff? Como a gente não exagera e vira uma máquina de blefar? Esse é um erro caríssimo que muitos jogadores cometem. Eles chegam no turn com um draw e a primeira ideia é dar a raise, o que é uma boa arma. O problema é o desequilíbrio. O material destaca que ao dar raise no turn, você precisa ter uma proporção próxima de 1:1 entre mãos de valor e semi-bluffs. 1:1? Sim, o que os jogadores não percebem é o quão poucas combinações de valor, tipo 2 pares, trincas, eles realmente têm no range deles. É muito fácil ter 10 ou 12 combinações de draws e só 3 ou 4 de valor. Se você aumenta com todos os seus draws, seu range fica transparente, cheio de bluffs, e um jogador atento pode te explorar com o re-raise, te forçando a desistir da sua equidade. A chave é ser seletivo. Então, o que tudo isso significa? Fizemos uma análise profunda aqui. A grande lição para mim
é que o MDF é como um GPS, que te dá a direção geral, mas não te avisa dos buracos na rua. Boa analogia. É um conceito fundamental para não ser explorado. Mas a estratégia de elite exige ajustes constantes, baseados na posição, na textura do board, no tamanho da aposta e, claro, no tipo de pote. Perfeito. O objetivo não é decorar que no board X você defende 60% e no Y 72%. É internalizar os princípios por trás desses números. Entender por que defendemos menos fora de posição, porque um board conectado nos favorece, porque o slow play pode ser a jogada mais lucrativa. Quando você entende o porquê, você se torna imprevisível, adaptável e, consequentemente, muito mais difícil de se jogar contra. O fascinante é como uma decisão binária de pagar ou desistir se desdobra numa árvore de possibilidades estratégicas tão complexa e bonita. E para deixar o pessoal com algo para refletir, aqui vai um pensamento final. A gente viu em detalhes como a teoria se aplica quando defendemos contra um único oponente, mas como esses princípios de frequência e equilíbrio mudam quando se joga em um pote com múltiplos jogadores. Se a presença de um terceiro jogador nos força a defender mais para proteger o pote contra dois oponentes, ou talvez a defender menos por causa do risco aumentado de alguém ter uma mão forte. O que a teoria do jogo nos diria sobre isso?